Existe um padrão que você já deve ter vivido várias vezes. Uma mulher começa a chorar durante uma discussão e, de repente, toda a sua posição, seus argumentos, suas necessidades, tudo vai por água abaixo. Você se sente um monstro, pede desculpas, cede em tudo o que ela quer, mesmo sabendo que não fez nada errado. Depois, sozinho, você percebe que foi manipulado mais uma vez. As lágrimas femininas têm um poder enorme sobre homens despreparados. E o mais interessante é que existe uma diferença gritante entre como homens em diferentes estágios de maturidade emocional lidam com essa situação. Alguns são completamente controlados por esse gatilho emocional, enquanto outros conseguem manter a compostura e o respeito próprio, mesmo quando enfrentam lágrimas. Hoje eu vou te mostrar exatamente quais são os 4 estágios de evolução de um homem diante das lágrimas femininas. Vou te ajudar a identificar em qual estágio você está agora. E principalmente, como avançar para o próximo nível, a jornada de evolução de todo homem no trato com emoções femininas, especialmente lágrimas. Segue uma progressão clara de 4 estágios. Essa evolução não acontece da noite para o dia, mas é um processo gradual de amadurecimento emocional e desenvolvimento de habilidades sociais. O estágio 1 é o manipulado, onde o homem é completamente controlado pelas emoções da mulher. O estágio 2 é o confuso, onde ele já percebe a manipulação, mas ainda não sabe como reagir. O estágio 3 é o estável, quando ele desenvolve equilíbrio emocional para lidar com essas situações. E, finalmente, o estágio 4 é o maestro, quando ele navega essas águas emocionais com sabedoria e segurança. Entender em qual estágio você está não é motivo de vergonha, pelo contrário, é o primeiro passo para evoluir. Cada estágio tem seus próprios desafios e lições específicas. A boa notícia é que, com consciência e prática, qualquer homem pode progredir através desses estágios e desenvolver uma presença masculina sólida. O estágio 1, que eu chamo de manipulado, é onde a maioria dos homens começa sua jornada. Este é o cara que entra em pânico completo. No momento em que vê os olhos de uma mulher se encherem de lágrimas, ele imediatamente assume toda a culpa, independente da situação. Se você está nesse estágio, provavelmente se reconhece em algumas dessas características. Você frequentemente abandona seus limites pessoais quando uma mulher chora. Você se sente fisicamente mal, com um nó no estômago, quando vê lágrimas femininas. Você acredita que é sua responsabilidade fazer uma mulher se sentir bem a qualquer custo. Você provavelmente já cedeu em discussões importantes, mudou de opinião, ou até tomou decisões contra seus próprios interesses só para parar o choro. A raiz desse comportamento geralmente vem de condicionamento social. Desde pequenos, somos ensinados que fazer uma mulher chorar é algo terrível, imperdoável. Muitos homens nesse estágio também carregam culpa por situações do passado ou têm um desejo desesperado de aprovação feminina. Os principais desafios nesse estágio são a incapacidade de manter limites pessoais, a tendência a assumir responsabilidade pelas emoções dos outros, e a dificuldade em distinguir entre empatia genuína e manipulação. Lembro de um cliente meu, o Ricardo, que estava prestes a aceitar um trabalho em outra cidade. Uma oportunidade incrível para sua carreira. Quando contou para a namorada, ela começou a chorar, dizendo que ele não a amava o suficiente. Em questão de minutos, ele já estava ligando para recusar o emprego, para evoluir para o próximo estágio. Você precisa primeiro reconhecer o padrão. Observe como você reage automaticamente às lágrimas femininas. Comece a questionar se sua resposta vem de um lugar de força ou de fraqueza. E o mais importante, comece a entender
que as emoções de outra pessoa não são sua responsabilidade direta. Quando você passa para o estágio 2, o confuso, as coisas começam a ficar interessantes. Você já não é mais completamente dominado pelo choro feminino, mas ainda está aprendendo a lidar com ele. Nesse estágio, você começa a reconhecer quando está sendo manipulado, mas ainda não sabe exatamente como responder. É como se uma parte do seu cérebro dissesse isso é manipulação, enquanto outra parte ainda grita: faça alguma coisa, seu monstro! Se você está nesse estágio, provavelmente sente uma mistura de culpa e raiva quando uma mulher chora durante um conflito. Você percebe o padrão manipulativo, mas ainda assim se sente mal por não ceder. Às vezes, você consegue manter sua posição. Outras vezes, depois se arrepende. Você começa a notar como algumas mulheres usam lágrimas estrategicamente em certos momentos. Como quando estão perdendo uma discussão ou quando querem evitar responsabilidade. No entanto, você ainda tem dificuldade em diferenciar lágrimas genuínas de lágrimas manipulativas. Os principais desafios desse estágio são a inconsistência nas respostas, a tendência a oscilar entre extremos ou ceder completamente ou se tornar frio e distante. E o ressentimento que começa a crescer por se sentir manipulado. Um exemplo clássico é o Carlos, que estava nesse estágio quando sua namorada começou a chorar, porque ele queria passar um sábado com os amigos. Ele reconheceu a manipulação, mas ficou tão confuso que acabou ficando em casa, remoendo raiva o dia todo. Para evoluir para o próximo estágio, você precisa desenvolver um sistema interno de valores claro. Determine quais são seus princípios e limites não negociáveis. Comece a praticar respostas calmas, mas firmes, quando sentir que está sendo manipulado. E, principalmente, trabalhe no desapego do resultado imediato, entendendo que é normal uma mulher ficar chateada temporariamente quando você mantém seus limites. Chegando ao estágio 3, o estável, você já está numa posição bem diferente. Este estágio representa uma virada importante na sua jornada, pois agora você possui equilíbrio emocional suficiente para navegar situações carregadas sem perder seu centro. Se você está nesse estágio, você consegue permanecer calmo e presente quando uma mulher chora. Você não entra em pânico nem se desespera para consertar a situação imediatamente. Você desenvolveu a capacidade de diferenciar entre lágrimas genuínas de dor, que merecem sua empatia, e lágrimas manipulativas, que exigem limites firmes. Você entende que as emoções delas são válidas, mas isso não significa automaticamente que você está errado ou que precisa mudar sua posição. Você consegue oferecer apoio emocional sem comprometer seus valores ou limites pessoais. Os desafios nesse estágio são mais sutis. Às vezes você ainda pode sentir vestígios de culpa ou dúvida. Ocasionalmente você pode oscilar entre ser firme demais ou empático demais. E em relacionamentos longos, pode ser difícil manter essa estabilidade consistentemente, especialmente em momentos de estresse. Um bom exemplo é o Marcelo, que quando sua esposa começou a chorar durante uma discussão sobre finanças, não entrou em pânico. Ele pausou, respirou fundo, ofereceu um lenço e disse com calma: "Eu vejo que você está chateada, e isso é válido. Quando você se sentir pronta, podemos continuar essa conversa, porque é importante resolvermos isso juntos." Ele mostrou empatia sem abandonar a necessidade da conversa. Para evoluir para o último estágio, você precisa integrar completamente essa nova forma de ser. Isso significa praticar consistentemente, refinar sua intuição sobre quando ser firme e quando ser suave, e desenvolver um repertório de respostas que funcionem para diferentes situações. E, finalmente, o estágio 4, o maestro,
Este é o nível mais elevado de maturidade emocional no trato com lágrimas femininas neste estágio. Você não apenas gerencia bem essas situações, mas consegue transformá-las em oportunidades de conexão mais profunda. Se você alcançou esse estágio, você possui uma presença masculina inabalável que combina força com compreensão. Você entende intuitivamente a linguagem emocional feminina e consegue ler o que realmente está acontecendo além das lágrimas. Você não apenas mantém seus limites, mas faz isso de uma forma que na verdade aumenta o respeito e a atração que ela sente por você. Você consegue validar os sentimentos dela sem validar comportamentos manipulativos. O mais impressionante é que você pode até mesmo prever e prevenir essas situações, abordando tensões emocionais antes que escalem nesse estágio. Você desenvolveu o que eu chamo de compaixão masculina, a capacidade de ser simultaneamente forte e gentil, firme e compreensivo. Um exemplo perfeito é o André, que quando percebeu que sua parceira estava usando lágrimas para evitar uma conversa difícil, gentilmente pegou as mãos dela, olhou em seus olhos e disse: "Eu entendo que isso é difícil para você. Eu estou aqui, não vou a lugar nenhum. E também acredito que somos fortes o suficiente para ter essa conversa, mesmo que seja desconfortável." Ele demonstrou empatia genuína enquanto mantinha o propósito da conversa. O desafio neste estágio é principalmente manter essa maestria consistentemente em todas as áreas da vida e com diferentes mulheres, seja sua parceira, mãe, irmã, colega de trabalho ou amiga. Agora pare e reflita honestamente. Em qual desses estágios você se encontra atualmente? Seja sincero consigo mesmo. Não há vergonha em estar em qualquer um desses estágios. Desde que você esteja comprometido com seu crescimento, a maioria dos homens flutua entre estágios dependendo da situação, da mulher envolvida e do seu próprio estado emocional no momento. O importante é identificar seu padrão predominante e trabalhar para evoluir. Se você está no estágio 1, o primeiro passo é desenvolver consciência. Observe seus padrões de reação automática e comece a questionar a crença de que é responsável pelas emoções femininas. Se está no estágio 2, foque em desenvolver clareza sobre seus valores e limites pessoais. Pratique manter-se firme em situações de menor intensidade emocional para ganhar confiança. Para aqueles no estágio 3, o trabalho está em refinar sua intuição e consistência. Desenvolva um repertório de respostas para diferentes situações e pratique equilíbrio emocional diariamente. E se você já está no estágio 4, continue aprofundando sua compreensão da psicologia feminina e refinando sua capacidade de transformar momentos de tensão em oportunidades de conexão mais profunda. Lembre-se que essa evolução não é linear. Haverá dias em que você reagirá como alguém do estágio 1 mesmo que normalmente esteja no 3. Isso é normal e faz parte do processo. O importante é a direção geral do seu crescimento. E vale ressaltar que essa evolução não se trata de se tornar frio ou insensível. Pelo contrário, nos estágios mais avançados, você desenvolve uma empatia genuína mais profunda, mas baseada em força interna em vez de fraqueza ou medo. A verdadeira compaixão masculina vem da força, não da submissão. Olha, te mostrei os 4 estágios de evolução de um homem diante das lágrimas femininas, mas para cada estágio existem dezenas de nuances, técnicas específicas, armadilhas comuns e exercícios práticos que podem acelerar sua progressão. Entender esses estágios é apenas o começo da jornada. O verdadeiro trabalho está na aplicação diária desses princípios em situações reais com mulheres reais. E muitas vezes é difícil fazer essa jornada sozinho. Homens precisam de orientação, de exemplos
de estratégias testadas que funcionam no mundo real. Por isso eu criei um material completo que serve como um guia prático para essa evolução. Ele aborda não apenas como lidar com lágrimas, mas todo o espectro de manipulação emocional que homens enfrentam nos relacionamentos. O material inclui exercícios específicos para cada estágio, scripts do que dizer em diferentes situações, técnicas para manter sua força interna sob pressão emocional e estratégias para desenvolver uma presença masculina inabalável que, naturalmente, gera respeito e atração. É como ter um mapa detalhado que mostra exatamente onde você está agora e qual é o caminho mais direto para o próximo nível. Se você quer acelerar sua evolução e desenvolver uma força masculina autêntica que permaneça sólida mesmo sob intensa pressão emocional, eu deixei o link para esse material no primeiro comentário deste vídeo. É só clicar. A escolha, como sempre, é sua. Você pode continuar reagindo da mesma forma às lágrimas femininas, ou pode dar o próximo passo na sua evolução como homem. Te vejo do outro lado ou no próximo vídeo. É isso. Até a próxima.